Olá, trago hoje em Nossa Saleta de Leitura um livro informativo que considero importantíssimo para nós gaúchos e principalmente para nós porto-alegrenses. A Enchente de 24. A história da maior tragédia climática de Porto Alegre, da autoria dos jornalistas do jornal Zero Hora, André Malinowski, Marcelo Gonzato, Rodrigo Lopes, editora Besouro Box. O livro abre com a dedicatória a todas as pessoas que perderam algo, alguém ou a própria vida durante as enchentes de 2023 e 2024 no Rio Grande do Sul, e aos voluntários que se dedicaram a amenizar o sofrimento alheio durante esse período tormentoso. Essa dedicatória é seguida por uma epígrafe de José Lutzenberger, o nosso grande ambientalista. O homem moderno estraga uma a uma as peças da engrenagem e ainda joga areia no mecanismo, preparando o colapso. O livro, após o prefácio, escrito por André Trigueiro, é dividido em 3 partes. A primeira, a cidade subjugada; a segunda, como a água tomou a capital; e a terceira, a luta pela sobrevivência. Após essas 3 partes, temos um mapa das áreas inundadas na região da capital e um pós-fácio de Jaqueline Surdi, jornalista, ambientalista e bióloga. O livro tem no seu início, deixa eu achar aqui o que eu quero, antes de cada parte, a imagem de uma régua, que é a medida sistemática do avanço do rio. E essa régua vai aparecer também neste capítulo, que é o dia a dia da tragédia. Então nós vemos 1º de maio, 2 de maio, 3 de maio, até chegarmos ao dia 31 de maio, onde lemos: após 29 dias intermináveis, o Guaíba volta a ficar abaixo da cota de inundação na área do pórtico central do Cais Mauá. No capítulo Incursão à Alma Ferida do Centro Histórico, eu separei o seguinte: onde o Guaíba começou a tomar o centro. Pela Avenida Júlio de Castilhos, avança a sede do Palácio do Comércio, onde fica a Federação das Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul, Federasul, e dali a Avenida Mauá. Foi deste ponto que, apenas 3 dias antes, o Guaíba começou a tomar o centro. Depois, no capítulo A Cidade sob o Véu da Escuridão, lemos: são 23 horas de quinta-feira, 9 de maio de 2024. Há 6 dias, a CEE Equatorial mantém desligada, por justificativa de segurança, a eletricidade em áreas com registro de alagamento, o que, pela configuração das redes de energia, por vezes pode abranger quarteirões enxutos. Com o passar dos dias e a ampliação das regiões inundadas, o breu foi tomando conta de grande naco da capital. O pico da escuridão ocorreu no dia 6 de maio, quando nada menos do que 171.074 clientes ficaram desabastecidos. Isso equivale a 1/3 do município sem luz ao mesmo tempo. Na Porto Alegre sob trevas, é difícil por vezes decifrar o que é real e o que é imaginário. Sob o véu da escuridão, Porto Alegre parece ter regressado a uma Idade Média que jamais conheceu. Os saques se tornaram comuns durante a noite. Aí ele vai falar sobre o corredor humanitário e diz: em poucas áreas do bairro é possível caminhar. Já na entrada da capital, na Elevada da Conceição, transfigurada pela água e por um inusitado trecho de brita,
que dá forma ao corredor humanitário destinado a facilitar a entrada de caminhões e ambulâncias, a escuridão também toma conta de tudo. O caminho, montado com o depósito de cargas de pedra rachão, sobre um trecho de 300 metros de área alagada, liga a 2,5 metros acima da pista original a Avenida Castelo Branco ao Túnel da Conceição. Depois, nós temos sobre o quarto distrito o seguinte: agora a água toma tudo, da calçada recém-reformada por um morador, aos centros culturais, sonhos de empreendedores e de amantes da cultura. O quarto distrito transformou-se em um enorme corpo hídrico, ligado pela mesma linha horizontal marrom escura a outras áreas igualmente convertidas em charcos. O Humaitá, mais a norte, onde fica a Arena do Grêmio, o Sarandi, cerca de 6 quilômetros a nordeste, o centro histórico parcialmente engolido. Acima da inundação, pairando no ar, predominam os cheiros de esgoto, umidade, óleo e carne podre. No capítulo Aeroporto Submerso, Capital Sitiada, lemos: quando a água termina de cobrir o complexo aeroportuário, se forma outra imagem emblemática da cheia em solo gaúcho. Resta no pátio, imóvel, uma solitária aeronave. O Boeing 727-200 era utilizado para transporte de cargas e havia se deslocado de Guarulhos para a capital poucas horas antes do fechamento do Salgado Filho. Como não havia tripulação disponível para levantar o voo novamente, ficou preso. Uma saída provisória adotada pelas autoridades nos dias seguintes seria transferir uma pequena quantidade de voos para a base aérea localizada na cidade vizinha de Canoas. Os passageiros passaram a fazer o check-in no Parque Shopping em Canoas e então seguir para o embarque na aeronave. Depois, no capítulo A Rota de Horror da Inundação até a Metrópole, lemos que, ao todo, pelo menos 183 pessoas morreriam devido à cheia em todo o Rio Grande do Sul, de acordo com as informações oficiais, disponíveis até meados de setembro. A conta final ainda poderia mudar, em razão de quase 3 dezenas de pessoas seguirem desaparecidas até aquele momento. Já no capítulo Anatomia do Fracasso, porque o sistema anti-cheias falhou, lemos uma nota técnica divulgada pelo IPH, Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, que atesta que a cheia de maio de 2024 se revelou como um evento sem precedentes, com comportamento até então desconhecido, com grandes elevações de níveis em um curto intervalo de tempo, 2 dias. O texto estima que a declividade da linha d'água teria atingido uma variação de 15 centímetros de nível a cada quilômetro em razão disso, enquanto o normal seria da ordem de 0,4 centímetro por quilômetro. No capítulo Anatomia do Fracasso, porque o poder público falhou, lemos: certamente, se não houvesse negligência histórica com o sistema de proteção, a gravidade da cheia teria sido menor em Porto Alegre. Faltou por muitas décadas manutenção no sistema. Não me refiro apenas a reparos, mas sim a manutenção no sentido literal da palavra, que é o cuidado com vistas à conservação e bom funcionamento. Vãos em comportas, diques abaixo da cota adequada, comportas com falta de capacidade de aguentar a pressão da água e válvulas em casas de bombas que permitiram o refluxo da água do Guaíba,
teriam sido identificados em processos de vistoria e revisão periódica, analisa o hidrólogo do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, Fernando Fan. Depois, no capítulo 1941, outra vez, Alfredo sobreviveu a 2 calamidades, vai contar a história do Alfredo, que esteve nas 2 enchentes, e diz o seguinte: em muitos aspectos, a tragédia que acomete a capital em 2024 ecoa a outra vivenciada pelos porto-alegrenses 83 anos antes, quando não existia qualquer estrutura de contenção. Os 2 fenômenos ocorreram em um período similar do ano, desalojaram grande parte da população e submeteram outro tanto à falta de luz e de água por dias a fio. Da mesma forma, suspenderam voos no aeroporto que no passado ficava no bairro São João e castigaram com especial crueldade a zona norte do município à mercê da maré doce. No pós-fácil da Jaqueline Sordi, nós lemos o seguinte: há exatos 50 anos, em 1974, o gaúcho José Lutzenberger, um dos maiores ambientalistas do Brasil, escrevia um texto alertando que estávamos, literalmente, consumindo o nosso futuro. Ele denunciava como a violência dos homens contra os biomas gaúchos estava agravando uma série de enchentes que assolavam então o Rio Grande do Sul. Recentemente, quando as águas do Guaíba inundaram a capital, Lara Lutzenberger, sua filha, compartilhou as reflexões do pai para mostrar que a atual tragédia não deveria ter nos pego, afinal, tão de surpresa assim. É um livro maravilhoso, no retrato jornalístico fiel aos dias horríveis que nós vivemos aqui. É a memória que deve ser preservada, não só para conhecimento das gerações que virão, mas para que, de imediato, se tomem providências para que isso não volte a ocorrer. O texto é maravilhoso, os repórteres foram felicíssimos na forma com que, tanto trazendo dados, como se valendo de uma linguagem cuidadosa para não nos ferir ainda mais, deixaram registrada essa página tão triste da nossa história. Recomendo muito a leitura de A Enchente de 24, a história da maior tragédia climática de Porto Alegre, da autoria de André Malinowski, Marcelo Gonzato, Rodrigo Lopes, editora Besouro Box. Boa leitura.